a nossa irmã Silvânia, que no altar do Senhor, ela vai ser, né, o propósito do Senhor nessa noite, para trazer a palavra para os nossos corações. Quero convidar a missionária Igomar para estar orando, amém? O Senhor vai usar a serva dele para falar conosco, amém? Glória, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, meu Deus. Vamos orando, Senhor, meu Deus, meu Pai do céu, Pai querido, amado. Pai, nós colocamos o corpo do teu servo que precisa da noite. Pai, do céu, de maneira especial, Pai. Pai, quero trazer para nós, mandar sobre o teu para as mulheres. Pai, repreende lá tudo mal, tudo levante do inimigo, Pai. Contra este lugar, contra a vida dos teus filhos, teus servos, Senhor. Tira toda dispensação, Senhor. Nós possamos estar ligados no teu trono nessa noite, porque tudo lá. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade. Estou muito feliz com a oportunidade. E nós vamos estar lendo aqui em Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Todos encontraram? Vamos estar lendo então em Ruth, irmãos. No dia em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabi, com sua mulher e seus filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabi e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome uma órfã e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Irmãos, é só até aqui, pode se assentar. Irmãos, a história de Ruth, se a gente for olhar aqui pela Bíblia, ela é uma história curtinha, né? É uma história pequena, só que ela é uma história repleta de bondade, de ensinamento, de amor ao próximo. Ruth nos traz uma grande lição de amor ao próximo. É um mandamento, né, irmãos, que Deus deixou que a gente deveria amar o próximo como a nós mesmos. Então, Ruth, mesmo sem saber, ela estava cumprindo o mandamento do Senhor. Irmãos, essa história, ela se passa no tempo em que estava sendo governado pelos juízes, né? Começou lá em Belém. Lá em... Deixa eu só ver o nome da cidade, que eu me perdi aqui. Em Israel, né, irmãos? Se passa por lá onde a região estava governada por juízes. Então houve uma grande fome naquela região. Então as pessoas, essa família aqui pegou e foi procurar melhores condições de vida. Aí saiu o esposo, o Elimeleque, a esposa Noemi e seus 2 filhos. E foram procurar outra região para morar em busca de melhores condições para a família. E eles foram e acharam um lugar onde eles iam ficar, em Moabe. Moabe era uma terra que cultuava outros deuses, era uma terra idólatra.
Noemi casou com Orfa. O nome dela, ela se chamava Orfa e a outra Ruth. E a vida seguindo, né, irmãos? Tudo indo bem, até que veio a falecer os 2 filhos de Noemi. Eu creio que nesse momento, irmãos, caiu um desespero total sobre aquelas 3 mulheres. Porque ficou Noemi, Ruth e Orfa. E naquele tempo, irmãos, as mulheres eram dependentes 100% de seus maridos. Quem sustentava a casa, quem levava o sustento, quem cuidava de praticamente tudo era o homem. Então elas ficaram assim numa situação de vulnerabilidade imensa. Eu creio que bateu uma grande tristeza, um grande desespero, principalmente na vida de Noemi, que era mais velha. As outras ainda estavam mais novas, ainda poderia surgir uma esperança de recomeçar a vida, mas Noemi veio uma grande amargura no coração de Noemi, porque a perda dela foi grande. Aí Noemi se viu naquele desespero, sem finanças, sem conseguir sustentar a casa. O que ela resolve fazer? Pediu para as suas noras, cada uma voltar para a sua família, porque lá elas poderiam sobreviver, terem melhores condições de vida. E Noemi ia voltar para a sua terra natal. Ela ia voltar de onde ela saiu. Só que agora ela ia voltar com grande amargura, porque ela veio com a família e agora ela ia voltar sozinha. Ela foi, conversou com Orfa, conversou com Ruth, e Orfa, mesmo com o coração apertado, viu que era melhor para ela voltar para a casa de seus pais, para sua parentela. E assim ela fez. Aí Noemi foi falar com Ruth, mas Ruth se negou. É nesse momento que a gente vê o caráter de Ruth. Glória a Deus. Vê a mulher virtuosa que Ruth era. Porque eu creio que foi uma luta para Ruth. Foi uma luta que ela teve entre a razão e o coração e a razão. Porque se ela fosse olhar pela razão, seria melhor ela voltar para sua parentela, seria melhor para ela. Mas Deus já tinha um propósito em tudo isso, porque Deus estava usando a vida de Ruth para salvar Noemi. Porque pensa, Noemi não teria, eu creio que ela não sobreviveria, principalmente por da dor do coração dela mesma, porque perdeu o marido, perdeu os filhos, e as noras também iam embora, mas Ruth se negou a ir embora. Aí a gente pode ver lá no capítulo 3, no versículo 16, que Ruth fala: chegando em sua casa, é o capítulo 1, versículo 16. Aí Noemi pede para Ruth ir embora, e Ruth diz a Noemi: não me insista para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, eu creio que nesse momento aqui, está toda a diferença. Porque Ruth resolve abrir o coração, deixar toda a sua parentela, todo o seu costume, toda aquela região que adorava a outros deuses e seguir a Noemi e Deus. Ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Então, nessa história aqui, a gente pode ver que para a gente a situação pode estar impossível, mas para Deus tudo é possível. E não há história escura, uma tristeza obscura, escura, onde a luz de Deus não consegue penetrar e mudar toda aquela história, mudar toda aquela situação. No começo, a gente fica questionando se perde, bate a tristeza, o desespero, mas com o passar dos dias, Deus vai movendo a nossa vida, Deus vai montando um quebra-cabeça
Deus é perfeito, que Ele é capaz de tudo na nossa vida. Glória a Deus. Quanto mais a gente estiver próximo de Deus, mais Deus vai fazer na nossa vida. Porque Deus, Ele espera que a gente se aproxime para Ele fazer o impossível na nossa vida, né, irmãos? Porque Deus deixa o possível para a gente. Deus vai agir no impossível. Onde o homem não consegue colocar as mãos, ali está as mãos de Deus. No impossível. E assim foi. Noemi vai e aceita Ruth, né, e com ela, porque ela viu que não seria possível deixar Ruth para trás. Porque Ruth já estava decidida que não ia deixar a sogra. Aí assim elas se voltaram para a terra natal. Eu creio que chegando lá, veio aquele desespero em Noemi de voltar com as mãos vazias, sem nada. E agora? O que elas iam fazer da vida? Mas Ruth não se deixou abater. Ela não entregou para a tristeza, para aquele cobertor de dificuldade que estava, não, irmãos. Ruth partiu com aquela fé em Deus, com aquela fé que ela não... Porque a fé é a prova do que a gente não vê, né? Mas é a certeza de que Deus está com a gente. Então Ruth decidiu que alguém naquela casa ia ter que trabalhar, né? Então ela com o caráter honroso, honesto, boa pessoa que ela tinha e prudente, ela decidiu que Noemi ia ficar em casa e ela ia trabalhar. Irmãos, nisso aqui a gente já vê o mover de Deus, a junção do quebra-cabeça na vida dessas duas. Porque elas poderiam ter decidido ir embora em qualquer época, né? Mas elas decidiram ir, elas saíram bem na época da colheita. Então, ó o mover de Deus, elas saíram na época da colheita. Então, Ruth decidiu que ia trabalhar. E ela foi colher na terra de um parente delas, que seria o resgatador de Ruth. Esse isso é o mover de Deus, para amparar as duas. Deus em todo momento está usando a vida de Ruth para abençoar Noemi. E assim foi. Ruth trabalhou o dia todo colhendo naquela plantação. E Ruth, como era mulher virtuosa, mulher bondosa, e estava com o coração muito aberto para ajudar Noemi, a fama dela já estava correndo na região. Então todos já conheciam Ruth pelo seu bom exemplo, né, irmãos? Porque o falar pode até chegar de um ao outro, mas o que deixa mesmo é o exemplo. E Ruth deixava esse bom exemplo. Então, onde ela chegava, ela tinha o apoio das pessoas, ela tinha aquele cuidado. E chegando nessa terra para colher, ela foi bem amparada. Aí, chegando no fim do dia, ela colheu ali as espigas, né? Colheu o sustento do dia. Aí, chegando na casa das duas, Noemi vai perguntar onde que ela colheu, onde que ela estava trabalhando. E Ruth vai e conta que ela estava trabalhando na terra, na plantação de Boaz. Aí já surge uma ideia na cabeça da Noemi, que Noemi também era uma mulher experiente. E como uma tinha um verdadeiro amor, um amor puro pela outra, uma só queria coisa boa para a outra. Então tudo que uma falava, a outra obedecia, porque sabia que não tinha maldade, que era uma coisa de Deus mesmo ali. Aí tá. Aí Noemi vai e diz para Ruth que aquele moço que ela estava colhendo era parente delas. E assim foi seguindo a vida, né, irmãos? Ruth trabalhando lá, sendo amparada, sendo vista por todos pelo seu bom exemplo, até o dia que Noemi diz para Ruth para ela pedir o Boaz em casamento. Noemi ia instruir Ruth como que ela deveria fazer esse pedido. E seguiu a
acabou a colheita. Aí no final da colheita, o Boaz sempre ficava de olho para não ninguém roubar, ninguém saquear, não acontecer nada com a sua plantação. Aí assim foi. Aí Ruth colheu, continuou a vida. E Noemi, hoje é o dia da colheita e o Moabe, que é o nosso resgatador, parente do marido dela, vai estar lá na plantação. Aí você vai esperar ele se alimentar e dormir. Assim que ele dormir, você vai descobrir o pé dele, vai deitar ao lado sem que ele perceba que é você. Irmãos, e aqui a gente pode ver uma outra característica da mulher virtuosa que Ruth se tornou. Porque esse ato de descobrir os pés era um ato de submissão. Foi mais uma coisa que agradou o Boaz. Para mim foi mais uma providência de Deus na vida delas. Aí assim Ruth fez. Chegou e descobriu o pé de Boaz e deitou ao lado dele. Até que ele acordou. De repente ele acordou e ele ficou assustado com ela ali do lado e pergunta quem que era ela. Aí ela vai e fala que é Ruth. Só que ele já tinha conhecimento de quem que era Ruth. Aí ele vai e pergunta o que ela estava fazendo ali. Aí ela vai e fala que ele é o resgatador dela, para ele jogar a capa sobre ela. Jogar a capa seria se casar com ela, porque ela era viúva e precisava de alguém para cuidar dela. E Ruth, como era mulher virtuosa, a gente pode ver lá em capítulo 3, versículo 11, a resposta de Boaz para Ruth. Agora, pois, minha filha, não tenha receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Está vendo, irmãos? Aleluia. Como um exemplo, a bondade do coração de Ruth foi transformando a história. Por isso que muitas das vezes a gente escuta dizeres populares aí na rua que não existe ninguém bom, mas não. Enquanto você é bom, tem gente que passa rasteira, mas não. Deus vê tudo, Deus vê todas as nossas obras. Aleluia. E Deus conhece o coração de cada um. E onde a gente planta, o que colhe? Como a Ruth só plantou coisa boa, só plantou bons exemplos, o próprio Boaz disse que ela era uma mulher virtuosa e que iria cuidar dela, que ela podia ficar tranquila que ele iria cuidar dela. Aí ele foi e fala que ele poderia se casar com ela, só que antes dele se casar com ela, tinha um outro parente que era mais próximo. E que se esse parente não quisesse casar com ela, que ele se casaria. Irmãos, olha se isso não é o mover de Deus. Mulher está ali catando, colhendo, sai lá de uma região, vai para outra, chega sem nada. Deus vai montando o verdadeiro quebra-cabeça para encaixar as coisas na nossa vida. E assim foi. Aí Boaz tinha um outro parente, né, que era o parente mais próximo que deveria se casar com Ruth. Aí ele foi e explicou que se o parente não quisesse se casar, que ele ia se casar com ela, para cuidar, para amparar. Aí assim ele fez. No amanhecer do dia, ele foi e reuniu todas as pessoas que tinham o poder de decisão ali da região, falou com o moço, né, explicou a situação, se ele queria se casar com Ruth. Só que ele disse que ele não queria se casar. Para mim também foi providência de Deus. Porque Deus já tinha tudo planejado de Ruth se casar com Boaz, porque viu que Boaz seria uma pessoa boa, seria uma pessoa que iria cuidar bem de Ruth e de Noemi. E assim fez, irmãos. E assim Ruth se casou com o Boaz, eles tiveram filhos. Então eu creio que a alegria voltou de novo no coração daquelas duas mulheres que estavam desamparadas. Aleluia. E aonde eu creio
e a morte dos filhos, eles cultuavam o nosso Deus, né? Eles deviam conversar entre eles sobre Deus, sobre os milagres de Deus, sobre os feitos, né? Então, Ruth foi cultivando aquele amor de Deus. Então, quando ela se entrega a Deus, aí Deus vai montando quebra-cabeça e vai formando toda aquela história para no final as duas terem um encontro e voltar à felicidade no coração, tanto de Ruth quanto de Noemi. Por isso que eu falo, e eu não canso de falar, a gente sem Deus, nós não somos nada. Deus sem a gente continua sendo Deus, mas a gente sem Deus não vai em lugar nenhum. Às vezes a gente revolta, fica com uma birrinha ali, mas não adianta, irmãos. A gente sem Deus é uma pessoa vazia, sem força para lutar. Eu creio que se Ruth não tivesse tido aquela atitude de falar que Deus de Noemi seria o Deus dela, a história seria totalmente diferente. Totalmente diferente, outro fim. E no final, a Ruth, a gente vai ver lá no final, que Ruth, ela se torna tão grande, a história de Ruth, que ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela faz parte da genealogia de Jesus e ela se torna bisavó do rei Davi. Irmãos, e a gente, como eu disse aqui, a gente vê que a gente planta o que a gente colhe. Na história de Davi também, né, irmãos? Foi um homem, segundo o coração de Deus, tinha tudo para ser perfeito, só que era carne. E também, caiu. E ele pagou o preço, né, irmãos? De acordo com o que ele plantou, Deus perdoou, só que ele pagou. Ele pagou, né? Então, voltando aqui para a história de Ruth, irmãos, eu peço para Deus, para que possa colocar no coraçãozinho de cada uma de nós mulheres, esse espírito de Ruth, né? Essas virtudes de Ruth. Ela é uma mulher virtuosa, honrada, honesta, de boa conduta, e mesmo no meio das dificuldades, que a gente passa por dificuldades, né? A vida não é só um mar de rosas, a gente tem as nossas dificuldades, mas que a gente possa se agarrar a Deus, manter firme com Deus, porque se com Deus está difícil, imagina sem Deus. Eu fiz uma promessa para mim mesmo, e sempre que eu tivesse oportunidade, eu iria agradecer a Deus pela minha vida e por Deus ter permitido a vida dos meus filhos. Então, isso é repetitivo da minha parte, mas é uma promessa que eu fiz para Deus, de agradecer a Deus por Deus ter me dado a Yasmin e o Gabriel. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus faz na minha vida. Não que a vida da gente esteja tudo certinho, perfeitinho, não. A gente também passa por problemas. Todo mundo, né, tem os seus problemas, mas eu falo, irmãos, um problema com Deus é um problema. Um problema sem Deus se torna um monstro, se torna... A gente não vê saída. Sem Deus a gente fica tocando de círculo ali, você não vê saída. E é isso, irmãos, é isso que Deus colocou no meu coração para deixar para vocês. Eu só vou ler mais uma parte. Glória a Deus, aleluia. Aqui, ó, que é muito interessante. Não há circunstância tão obscura que a luz da presença e provisão de Deus não possa redimir a situação. Então, se vocês têm uma causa, um pedido, pega firme com Deus, irmãos. Por mais que demore, pode demorar, mas vem. Vou contar um testemunho aqui para vocês, que isso tem mais ou menos uns 15 anos. O pastor me deu um recado que Deus estava me entregando uma chave com papel. Isso foi antes de eu me casar.
Deus estava me entregando uma chave com papel. Ah, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, a chave não sabia mais ou menos o que seria. Aí eu fiquei com aquilo e pedi um papel. E isso passou 15. Irmãos, passou uns 15 anos e Deus me entregou meu papel. Para a glória de Deus, eu posso testemunhar, testificar que Deus entregou meu papel. Então, o que eu quero deixar para vocês é que Deus é Deus e Ele é capaz de fazer tudo nas nossas vidas.